Existem pessoas que não têm amigos, e não porque sejam antipáticas, frias ou incapazes de socializar. Então, por que isso acontece? Porque quanto mais inteligentes parecem, mais sozinhas terminam. E se o problema não fosse sua personalidade, mas a forma como sua mente funciona? Existe um padrão psicológico pouco conhecido que explica por que algumas pessoas entendem os outros muito bem, e por isso mesmo acabam afastadas. Fique, porque entender isso muda completamente a forma como você vê sua solidão. Desde que você interage com outras pessoas, sua mente não descansa. Você não se limita a ouvir palavras, observa gestos, silêncios, mínimas mudanças na expressão facial. Enquanto outros vivem a conversa, você a analisa. Repassa o que foi dito, o que não foi dito e o que poderia ter sido interpretado de outra forma. Não é uma mania, é a maneira como seu cérebro processa informações sociais. Depois de cada encontro, sua mente volta atrás. Você reproduz frases, tons, pausas. Pergunta-se se uma resposta foi muito curta, se um olhar durou mais do que o normal, se um comentário mudou o ambiente. Esse padrão é conhecido como monitoramento social hiperativo, uma atenção constante aos sinais sociais com o objetivo de antecipar erros e evitar a rejeição. A intenção é proteger você. Em algum momento você aprendeu que uma pequena falha social poderia ter grandes consequências. Assim, você desenvolveu uma vigilância permanente. Analisa antes de falar, corrige enquanto fala e revisa depois de falar. O problema é que esse processo consome energia mental e reduz a espontaneidade. Enquanto outros se conectam através da presença e da naturalidade, você se conecta através do controle. E o controle, embora traga segurança, enfraquece a proximidade. As respostas calculadas, as pausas medidas e a autocorreção constante criam uma barreira invisível. Você não diz nada incorreto, mas também não se mostra por completo. De fora, essa atitude é percebida. As pessoas sentem que algo está sendo avaliado. Não sabem o que, mas intuem. A conversa perde fluidez. A relação se torna mais formal, mais distante. Não porque você seja frio, mas porque sua atenção está dividida entre estar presente e vigiar tudo. Aqui surge um paradoxo central. Quanto mais inteligente sua análise social, menos espaço você deixa para o vínculo espontâneo. A conexão humana precisa de imperfeição, de momentos não calculados, de pequenos erros que geram proximidade. Mas quando tudo passa pelo filtro do pensamento, essa imperfeição desaparece. A inteligência que permite que você entenda os outros também pode isolá-lo deles. Não porque você não saiba se relacionar, mas porque sua mente transforma cada interação em um exame silencioso. E quando a presença é substituída pela análise, a conexão começa a enfraquecer sem que ninguém saiba exatamente por quê. Com o tempo, você desenvolve uma sensibilidade particular para o artificial. Não se trata de desconfiança, mas de percepção. Você reconhece quando uma risada é automática, quando o entusiasmo é exagerado para se encaixar, quando uma promessa é feita sem a real intenção de ser cumprida. Enquanto outros aceitam esses sinais como parte normal da convivência, para você eles se tornam impossíveis de ignorar. Essa capacidade tem um efeito imediato. Fingir se torna exaustivo. Participar de conversas que você sabe que não são sinceras gera um desconforto profundo. O pequeno teatro social, sorrir por educação, mostrar interesse por compromisso, validar opiniões que você não compartilha, começa a parecer uma traição à sua própria coerência interna. Não é orgulho, é uma alergia ao falso. Aqui surge o choque com a dinâmica social moderna. Muitas relações se sustentam sobre uma certa dose de atuação. Não porque as pessoas sejam más, mas porque a harmonia do grupo geralmente depende de suavizar verdades, exagerar afinidades ou ignorar contradições. Você não entra nesse jogo. E quando não o faz, você se destaca. De fora,
Essa postura é interpretada de maneiras distintas. Alguns o percebem como intenso, outros como difícil de ler. Há quem sinta que sua presença eleva o nível da conversa de forma incômoda. Não porque você critique, mas porque não confirma automaticamente o que esperam ouvir. Essa característica também cria distância porque expõe algo que muitos preferem manter oculto: a necessidade de aprovação. Quando você não retribui a validação habitual, quando não reforça a imagem que alguém tenta projetar, você gera uma sensação de insegurança. E diante da insegurança, a reação mais comum é se afastar. O resultado é silencioso. Não há confronto direto. Simplesmente você deixa de ser convidado, as conversas diminuem, o contato se dilui. Você continua sendo o mesmo, mas o ambiente se torna menos acessível. Não porque você tenha mudado, mas porque já não participa do intercâmbio implícito que sustenta muitas relações. O paradoxo é claro. Quanto mais autêntico você é, menos compatível se mostra com vínculos construídos sobre a aparência. Você não é difícil. Você é preciso. Você não é frio. Você é coerente. Mas em um ambiente onde o falso lubrificava a conexão, sua honestidade acaba isolando-o sem que ninguém o nomeie. Você aprendeu a não precisar de ninguém. Quando surge um problema, você o resolve sozinho. Quando algo dói, você o processa em silêncio. Quando se sente confuso, você analisa até encontrar uma resposta interna. Não pede ajuda, não busca contenção, não compartilha dúvidas, a menos que seja estritamente necessário. Essa autossuficiência emocional permitiu que você sobrevivesse, mas também mudou a forma como os outros se relacionam com você. De fora, você parece forte, estável, até imperturbável. Não reclama, não depende, não colapsa. E embora isso inspire respeito, também gera uma sensação incômoda naqueles ao seu redor. As pessoas geralmente se aproximam quando sentem que podem ser úteis, quando percebem que sua presença acrescenta algo. Com você, esse espaço quase não existe. Esse padrão se relaciona com o que a psicologia chama de estilo de apego evitativo. Não porque você rejeite os outros, mas porque aprendeu que depender emocionalmente era arriscado. Em algum momento, confiar ou mostrar vulnerabilidade não deu resultados. Assim, você desenvolveu uma estratégia diferente: autossustentar-se sempre. O problema é que as relações não se constroem apenas sobre a admiração, mas sobre a interdependência. Compartilhar fragilidade cria proximidade. Pedir apoio gera vínculo. Mas quando você nunca o faz, a mensagem que chega ao outro é clara, embora não seja intencional. Não preciso de você. E quando alguém sente que não é necessário, para de investir energia emocional. Assim, ocorre a desconexão. Não há discussões nem reproches, simplesmente o contato diminui. As conversas se tornam funcionais. A proximidade se dilui. Você continua lá, resolvendo, avançando, sustentando-se. Os outros se afastam sem drama, convencidos de que não são necessários. Aqui surge outro paradoxo doloroso. Você pode desejar companhia, mas sua autossuficiência a bloqueia. Não porque não queira ninguém por perto, mas porque não sabe como abrir espaço sem sentir que perde o controle. Sua força se torna uma barreira invisível. A independência emocional é valiosa, mas levada ao extremo tem um custo. Quando ninguém pode ajudar você, ninguém se sente parte do seu mundo interno. E embora você não procure isso, essa distância acaba se traduzindo em solidão. Não porque você seja irrelevante como pessoa, mas porque não permite que outros sejam relevantes para você. E em um mundo onde o vínculo nasce da necessidade compartilhada, essa autossuficiência absoluta deixa você sozinho, mesmo quando há pessoas por perto. Há algo que você raramente faz, embora facilitasse muitas relações: adotar uma opinião apenas para se encaixar. Você não repete ideias porque estão na moda, não se indigna por reflexo, não aplaude o que o grupo celebra se não o sente autêntico.
Seu pensamento não busca pertencer, busca ser coerente, e essa diferença, embora sutil, o coloca fora do centro. A maioria dos vínculos sociais se constrói sobre a imitação. Compartilhar gostos, repetir frases, coincidir em julgamentos rápidos cria uma sensação imediata de união. Não é superficialidade, é um atalho humano para a pertença. Mas você não pega esse atalho. Analisa antes de adotar, questiona antes de aceitar. E quando algo não faz sentido para você, simplesmente não o incorpora. Essa característica está associada a uma baixa conformidade social. Você não precisa que outros validem seu critério para se sentir seguro. No entanto, em contextos grupais, essa independência introduz atrito. Não porque você confronte abertamente, mas porque não reforça a narrativa comum. Seu silêncio onde outros assentem, ou sua pergunta onde outros celebram, altera o equilíbrio. De fora, a reação costuma ser ambígua. Há respeito, até admiração, mas também distância. Sua presença obriga a pensar, e pensar cansa quando o que se busca é afinidade rápida. Para muitos, a proximidade nasce de se sentir refletido, não questionado. E quando não podem se ver em você, eles recuam um passo. Com o tempo, você ocupa um lugar periférico. Não é expulso, mas também não totalmente integrado. Está presente, mas não dentro. É consultado por clareza, não por companhia. É ouvido, mas não incluído. A honestidade intelectual lhe rende credibilidade, mas lhe custa intimidade. Aqui surge o custo silencioso de pensar por conta própria. Manter seu critério o protege de se diluir no grupo, mas reduz as oportunidades de conexão baseadas na repetição e no consenso. Não é que você não valorize as pessoas, é que não está disposto a sacrificar seu pensamento para conservá-las. O paradoxo é claro. Quanto mais fiel você é à sua mente, mais se afasta de dinâmicas que premiam a uniformidade. Não porque você seja superior, mas porque funciona diferente. E em ambientes onde a pertença é construída copiando, pensar de forma independente o transforma, sem intenção, em um outsider. Você se importa mais do que demonstra. Quando alguém próximo sofre, você percebe imediatamente. Analisa a situação, busca causas, pensa em soluções. Sua forma de cuidar é prática, silenciosa, orientada a resolver. Mas raramente expressa o que sente com palavras. Não porque não exista emoção, mas porque não é assim que você aprendeu a mostrá-la. Sua mente prioriza a lógica mesmo em contextos emocionais. Diante de um problema alheio, oferece clareza. Diante de uma crise, estrutura. Você acredita que ajudar é melhorar a situação. No entanto, para muitas pessoas, o apoio emocional não começa com uma solução, mas com uma validação. Elas precisam se sentir compreendidas antes de se sentirem acompanhadas. Aqui surge o desajuste. Quando alguém compartilha sua dor e recebe análise em vez de empatia explícita, pode interpretar que você não se importa. Não porque você seja frio, mas porque seu afeto não segue o roteiro esperado. Onde outros esperam palavras, você entrega ações. Onde outros buscam consolo, você oferece direção. Esse padrão geralmente se relaciona com dificuldades para identificar e expressar emoções em tempo real. Não é ausência emocional, mas um processamento interno mais lento. Você sente profundamente, mas o faz para dentro. Quando está pronto para verbalizar, o momento já passou e a outra pessoa tirou suas próprias conclusões. De fora, isso se traduz em distância. As pessoas duvidam. Perguntam-se se você realmente se importa, se está presente emocionalmente, se há espaço para a vulnerabilidade compartilhada. E diante da dúvida, muitos optam por se afastar. Não há reproches nem confrontos. Apenas uma desconexão gradual. O trágico é que você continua sentindo o mesmo. O afeto não desaparece. Mas ao não ser visível, deixa de ser percebido. E em relações humanas,
O que não é percebido geralmente é assumido como inexistente. Você não é indiferente. Simplesmente expressa o cuidado de uma forma que poucos sabem reconhecer. Mas em um ambiente que exige sinais claros e rápidos, seu silêncio emocional joga contra você. Sem intenção, você acaba perdendo vínculos que valorizava, não por falta de sentimento, mas por falta de tradução. Quando esses traços se combinam, a solidão não aparece como um evento pontual. Não há uma discussão final nem uma ruptura clara. O que ocorre é mais silencioso. Uma soma de pequenas distâncias, de mal-entendidos que nunca se esclarecem, de vínculos que esfriam sem que ninguém saiba exatamente quando começou. Não porque você fez algo errado, mas porque funciona de uma maneira que não se encaixa facilmente com a maioria. Ver demais, analisar demais, precisar de pouco, pensar por conta própria e sentir em silêncio tem um preço social. Não é um defeito de caráter, é uma consequência. Em um mundo que prioriza a validação rápida, a imitação e a expressão emocional imediata, a profundidade costuma ser incômoda, e o incômodo raramente se mantém por perto. A psicologia é clara em algo. Você não está quebrado. Sua mente não falha, simplesmente opera com outros parâmetros. Onde outros buscam pertencer, você busca coerência. Onde outros se conectam da superfície, você o faz do fundo. Isso reduz a quantidade de relações, mas não invalida seu valor. Aceitar isso não significa resignar-se a estar sozinho, mas entender por que certas dinâmicas nunca funcionaram com você. Deixar de se forçar a encaixar em espaços que exigem versões de você que você não é. A solidão, neste contexto, nem sempre é um castigo, às vezes é o resultado de não se trair. A pergunta final não é por que você tem poucos amigos, mas que tipo de conexão você está disposto a aceitar. Porque quando você reconhece sua própria frequência, para de buscar companhia em lugares onde nunca houve espaço para ela. E nesse momento, a solidão deixa de ser sentida como uma falha e começa a ser entendida como uma escolha consciente.